E começou o Março Amarelo. Esse é o mês mundial de conscientização da endometriose. Mas para que pintar mais um mês? Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que entre 10 e 15% das mulheres em idade reprodutiva apresentam quadros endometrióticos. Já no Brasil, 1 em cada 10 mulheres possui algum tipo de endometriose. Se no nosso país o sexo feminino representa aproximadamente 51,6% da população total, isso significa que cerca de 10 milhões de mulheres sofrem com a endometriose em solo brasileiro. É um número preocupante, né? Especialistas afirmam que a endometriose é a principal causa da infertilidade. Além disso, para muitas mulheres, o período da menstruação é uma verdadeira tortura por conta das dores pélvicas. Isso também tem a ver com a endometriose. Mas, afinal, o que é a endometriose? É uma doença caracterizada pela presença do endométrio, um tecido que reveste o interior do útero, mas que, nesse caso, se abriga fora da cavidade uterina. Ou seja, ao invés de ser expelido no período menstrual, esse tecido foge para outros órgãos da pelve, como as trompas, ovários, intestinos e bexiga, causando inflamações. No programa de hoje, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto e, quem sabe, procurar ajuda profissional e chegar a um diagnóstico precoce. Fique com a gente! Bom demais! Uma ótima tarde para você aqui na TV Novo Tempo. Esse VT já explicou o nosso tema, então hoje vamos trabalhar a saúde. Hoje a doutora vai estar sentadinha com você aí na sua casa. Eu tenho o prazer de aqui receber ela aqui, sempre, né? É a nossa Suzane, a Suzy, ou Suza, ou Su, como queiram, né? Então, você sabe que eu adoro ser recebida nessa voz, assim, de locução. É, desse negócio... É. Eu escutava rádio, aquelas rádios... Ah, eu sempre Tempo, gostei a Voz de rádio, da Esperança. sabia? Gostou? Sempre gostei então, de rádio. Um abraço até para as nossas 18 emissoras do Brasil aqui. E também no Evo Tempo, nós temos de língua hispana quase 200 emissoras. Quase 200 já. Na América do Sul aqui. Abraço para você na Voz da Esperança. Boa tarde, né, Cris? Devolvendo o seu boa tarde. Boa tarde para você de casa. Que alegria estar com você, dividindo mais uma tarde aqui dessa semana. Hoje, terça-feira, né? Para quem estava de feriado aí, já está quase dando um adeus para esse recesso. Mas não desanima não, porque o Entre Família chegou agora para te trazer mais alegria e muita informação, como o Cris falou. A gente vai fazer uma paradinha rápida de 30 segundos e na volta a gente quer a sua participação aqui e a gente te explica como, tá bom? O Entre Família volta já. Entre Família está de volta. Hoje vamos falar aqui sobre saúde, um assunto super importante que é a endometriose. A gente tem agora março, né? É verdade, hoje é o primeiro dia, Cris. Eu tinha até preparado um discurso para te falar de março. Menino, os dias passaram muito rápido. É isso aí, por que eu tô grisalho? Hoje... não é porque demora. Depois dos 15, aquele papo passa mesmo. E mais um mês chegou. Estamos no terceiro mês do ano. Já, porque fevereiro é mais curtinho, né? Mais curtinho. Esse mês também um abraço para a mulherada. Vocês, todos os dias é o dia de vocês. Mas ela já está comemorando dia 8, antecipadamente. Você vê o quanto que esse programa vai ser especial. Mas no dia de hoje, nós vamos trabalhar esses cuidados da saúde da mulher. A questão da endometriose, a gente estava falando com a doutora aqui nos bastidores. Olha, fulana também está. Mas o que aumentou os casos ou as pessoas estão com mais cuidado, os profissionais estão mais atentos nessa rede multidisciplinar que atende as mulheres? E vendo a porcentagem, né, você vê ali que 10% das mulheres passam por isso e dentre as que estão, 50% têm esse problema com fertilidade. Sem falar nos sintomas que a doutora estava colocando para a gente, que a gente vai mergulhar um pouquinho, até para você que é homem e está acompanhando o programa, dessa questão da empatia, de poder enxergar o que passa nessa questão, né? Entendendo um pouquinho, o nosso vídeo foi muito bem feito, um abraço para a Maureen aqui, né? Mas é um programa para a gente aprender a lidar com algo que ainda está sendo pesquisado, né? Exato, e o que eu achei legal, Cris, é que nesse mês de março, você até lembrou muito bem aí do Dia Internacional da Mulher, é um mês que foi reservado para falar sobre esse assunto, né? O que eles chamam de Março Amarelo, que é toda essa campanha de conscientização, mas enfim, a doutora Alessandra vai explicar tudo, tirar suas dúvidas de casa, que é o mais importante. Então, se você tem dúvida sobre esse assunto, ou qualquer assunto que a gente comentar aqui que envolva essa parte ginecológica, por favor, mande a sua dúvida, que vai ser um prazer responder. Não eu, não Cris, mas a doutora, com certeza, bem, né? Que a gente vai aprender junto com você, tá bom? O nosso DDD é o 12 983 15 0249. É só mandar um WhatsApp nesse número com a sua dúvida aqui para o nosso programa, tá bom?
Bora lá? Bora. Vamos lá, dia de consulta. Hoje é fichinha dourada, né? Essa especialista de alto gabarito. Quem está conosco, Suzane? Quem está conosco é a doutora Alessandra Peloggia. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente discutir um assunto tão importante para a saúde de todas as mulheres, né? A doutora Alessandra, ela é especialista em endoscopia ginecológica e endometriose, é mestre, doutora também em tocoginecologia, é isso? É que na verdade agora a gente fala ginecologia, né? Mas é que antes era obstetrícia e ginecologia, por isso que falava tocoginecologia, né? Que é o estudo das doenças. Exatamente. Genital, né? Então, é especialista nessa área e também é diretora médica do CEAME de Jacareí, é isso, doutora? Isso, da clínica CEAME aqui em Jacareí. Antes de começar aqui a falar necessariamente sobre a endometriose, aproveitar que a gente está com a nossa especialista aqui para a nossa ficha dourada, como diz o Cris, e para ajudar todas as mulheres também que estão em casa, eu gostaria que você falasse, doutora Alessandra, e reforçasse essa importância dos nossos exames regulares, né? Quais são os exames que eu, como mulher, preciso fazer anualmente? Tá, independente da gente falar de endometriose ou não, a mulher precisa passar no ginecologista uma vez por ano, pelo menos, a não ser que tenha alguma particularidade. Então, a gente tem que fazer um exame de Papa Nicolau para as mulheres que já têm vida sexual ativa. A gente precisa fazer uma mamografia quando está acima dos 40 anos ou quando tem algum parente com câncer de mama, mãe, irmã, a gente começa mais cedo, antes dos 40 anos. A gente tem que fazer um ultrassom transvaginal, né? Que esses são os exames básicos que a mulher precisa fazer ao longo da sua rotina ginecológica. E a partir daí vão surgir algumas coisas que vão levar o médico a solicitar um exame mais específico ou outro, uma rotina de sangue. Eu sempre falo que a mulher, o ginecologista é o clínico geral da mulher, né? Nós somos o psicólogo, nós somos o clínico geral, nós somos o ginecologista. Terapeuta familiar. Exatamente. Então, a gente tem que estar preparado para solicitar os exames que vocês vão precisar na rotina. Mas, basicamente, mamografia, ultrassom vaginal, ultrassom de mamas e o Papa Nicolau. Isso Doutora, independente de ter sido mãe ou não, né? Independente de ter sido mãe ou não. Então, por exemplo, eu sempre oriento a mãe que vai no consultório, a partir do momento que a filha começou a menstruar, ela também já é uma candidata para ir junto com a mãe, para a gente desmistificar aquela história de que o ginecologista é um problema e que vai ser ruim, porque elas vêm já com aquela ideia, né? Que a amiga falou, que a fulana falou. Então, eu sempre falo, traz ela aqui depois que ela começa a menstruar, a gente vai orientar o uso de absorvente, a gente vai orientar a higiene. E com isso elas vão ganhando confiança e o ginecologista deixa de ser aquele problema na vida de muita gente, né? Muito legal isso aí. doutora, na questão da endometriose, a gente está conversando aqui do diagnóstico, que a gente vai aprendendo desse mundo, né, feminino, e todo mundo tem que saber, né? Você vai ser pai, tem que estar sempre orientando, tem a esposa para cuidar. E pai não é rede de apoio esposo, não. É esposo mesmo, é pai, tem que estar lá junto. E eu fiquei aqui um pouquinho apavorado, né, com essa questão do diagnóstico, né, que às vezes você tem aqui no Brasil, em outros países, você pode demorar até às vezes 7 anos. E às vezes aquela conversa, a anamnese, aquela análise que o doutor faz, onde às vezes a pessoa tem um certo receio de dar detalhes, e esses detalhes são tão preciosos, até eu gostaria de falar nisso, para que a gente possa, um programa como esse aqui, quebrar esse tempo, diminuir, né? Porque às vezes a pessoa tem um receio no profissional da saúde, é outra mulher, outro homem, eu não vou falar, mas justamente essa conversa, essa anamnese dos detalhes vai ajudar de poder ter esse diagnóstico mais cedo. Eu gostaria que você falasse desses 7 anos e inclusive aquela pesquisa que você falou, que às vezes uma mulher tem que passar por até 5 profissionais para chegar num diagnóstico correto. Hoje a gente sabe que as pacientes, eu sempre falo, existe o lado da paciente e existe o lado do médico. Então, hoje as pacientes conhecem melhor o corpo, hoje as mulheres se interessam mais por conhecer o corpo e elas são a principal fonte de informação para nós médicos, para que a gente consiga seguir no diagnóstico, que nem a gente estava conversando. Existem estudos já mostrando que as mulheres, elas passam por 5 ginecologistas até que elas cheguem em um que vai conseguir fazer o diagnóstico.
Então, demora-se muito para fazer, de 7 a 8 anos. Por quê? Porque muita gente interpreta como normal a queixa. E se a gente for prestar atenção, a mulher, ela dá sinal para a gente. Na historinha dela, do jeito que ela conta, o que a gente percebe é que muitas pessoas não têm paciência também em ouvir o que a mulher está querendo contar para você ali. Então, se você for um pouco mais atento, ouvir, ela vai te dar uma informação importante. E a partir daí, você vai dando sequência no diagnóstico. Tem um estudo muito interessante que ele compara o uso, a história clínica, o exame físico, que o médico vai lá, palpa a barriga, faz um exame ginecológico. E comparado, ele é tão importante quanto o exame de imagem, porque hoje as pessoas vão, faz um ultrassom, faz isso. E não perde o tempo de sentar, ouvir, de colocar, examinar, porque no exame físico você consegue diagnosticar muita coisa. Tanto é que nós, como pacientes, a gente já está nessa crença, viu, doutora? Quando a gente vai no médico, ele não pede nenhum exame de imagem, você já fica preocupada. Nossa, então não vou conseguir ver o que tem aqui dentro. E numa última consulta isso aconteceu comigo, e daí ele é próximo a mim, então ele falou, olha, mais importante que a consulta de imagem, ou tão importante quanto, é meu exame clínico, né? E a gente acaba fugindo sempre para as imagens, porque a gente acha que lá tudo vai ser resolvido, mas o médico, quando ele toca numa mulher, ele sabe identificar ali os pontos. Aqui pode ter alguma coisa, vamos investigar. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos. E assim, lógico que o exame de imagem ele é fundamental, mas ele é um exame complementar. Da suspeita que você... Porque se você também não tiver na sua cabeça, você não estiver fazendo um diagnóstico adequado, você vai solicitar um exame errado. Você vai solicitar um exame que não é aquele exame adequado que vai te complementar. E vai continuar não mostrando nada. Exatamente. Então, você tem que avaliar essa história, fazer um exame adequado para que aquilo te guie. Olha, eu vou pedir um ultrassom. Olha, eu vou pedir uma ressonância. Né? Então, isso é importante. Eu acho que a gente poderia agora tentar entender de maneira bem clínica aqui, didática, doutora, a questão da endometriose. Eu sei que a gente teve um vídeo logo no início, mas de repente alguém ligou a TV agora para a gente entender o que de fato é, o que é isso que cresce do lado de fora do útero e tal. Tá, então vamos pensar assim, eu sempre faço essa analogia para as crianças, para as pacientes no consultório. Vamos pegar o útero. A gente tem a camadinha dele de fora, a gente tem a camadinha muscular dele e dentro é a cavidade onde a gente colocaria uma gestação, por exemplo, tá? Onde desenvolveria a gestação. Todo mês, por alteração do ciclo hormonal, o que acontece? A natureza é muito sábia, ela vai preparando a caminha para receber o embrião. O que é essa caminha ali nessa cavidade de dentro do útero? É o endométrio. Então, todo mês, a mulher vai espessando esse endométrio, forma essa caminha, esperando o embriãozinho chegar. Não engravidou, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a menstruação. E aí, a hora que você tem o fluxo menstrual saindo pela vagina, a gente tem essa camadinha se soltando do endométrio. O que acontece? A gente sabe, existem várias teorias tentando explicar a endometriose. Hoje, a gente não bate o martelo assim, essa aqui é a ideal. Mas a gente sabe que a mais aceita hoje é que, além de ter um refluxo pela vagina, eu vou ter um refluxo desse sangue pelas trompas e esse endométrio vai cair em lugares fora do útero. Então, ele vai cair no ovário, ele vai cair no intestino, ele vai cair na bexiga e ali ele vai ficar. Então, ele vai ficar ali bonitinho. Por que então, assim, a gente sabe que 90% de todas as mulheres têm esse refluxo? Então, hoje, se eu pegar 10 mulheres menstruadas e eu for fazer um ultrassom, eu vou ver fluxo de sangue dentro da pelve ali da barriga. Isso eu não sabia. Então 90% tem. Por que só 15, 20% das mulheres têm endometriose? E aí é um outro estudo que tem sido feito agora, assim, muito mais evidente, que a gente está baseando-se na questão imunológica. Algumas mulheres não têm a capacidade de ir lá destruir aquela célula estranha que está caindo naquele lugar. E aí, com isso, ela vai se desenvolvendo. Entendeu? Por isso, porque muitas vão ter esse refluxo. E por que só esse pouquinho? Porque tem uma deficiência imunológica ali no sistema imunológico dessa mulher. E ele vai se impactando nesses órgãos. E ele vai crescendo. Cada vez que a mulher menstrua, aquele pontinho de endométrio também sangra.
aonde ele está, no intestino, na bexiga. E isso todo mês. Todo mês. E por isso que ele começa como pontinhos. Por isso que, às vezes, a mulher tem sintoma, ela faz exames e a gente não acha nada. Por quê? Gente, olha porque como tá é ali. sério isso. E aí ele vai aumentando, vai formando um nódulo e cada vez que ela sangra, ele vai sangrar naqueles pontinhos e vai causando uma reação inflamatória e a queixa de dor. Por isso a gente até relacionou com a questão da alimentação e a gente entendeu agora que tem uma relação com o sistema imunológico, né, Cris? Verdade. E agora a gente tem uma história que vai chegar junto com a gente. Quem está chegando aí? Verdade, gente. Vamos falar agora com a Eliana, ela que é administradora. E ela também tem endometriose num grau um pouquinho mais complexo. E lá dá como colocar alguém aqui para abrir, né? Já que a gente tem uma doutora fantástica, a gente fica boquiaberto, entendendo um pouquinho da nossa fisiologia, mas conhecimento nunca é demais. A gente vai ter a honra de bater um papo aqui com a Eliana. Eliana, muito boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E aí, Eliana, como é que, conversando um pouquinho aqui, eu acho que o Marcharedo tem que ter empatia dessas mulheres. É tanta coisa que tem para lidar, né? E ainda lidar com isso. Mas que bom que a gente tem, né, pessoas sábias que nos ajudam nesse quesito. E a gente queria entender um pouquinho da tua história. Boa tarde. Boa tarde, Cris. Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. E aí, Eliana, como é que foi essa questão toda? Eu hoje aprendi aqui, né? Estou com o ouvidinho atento para ouvir a doutora. Essa questão do diagnóstico, a dificuldade, às vezes, de uma anamnésia mais completa, né? Uma condição bipartite, ela falou, tanto dos profissionais como a pessoa que fica mais, né, não querendo dar alguns detalhes. Como é que foi essa questão sua do diagnóstico e como você chegou nessa questão da complexidade do seu caso da endometriose? Então, no meu caso, eu só descobri a endometriose quando eu comecei a tentar engravidar. Eu fazia uso de um método contraceptivo via oral, então eu nunca tive sintomas. Então, quando eu suspendi o uso desse método, eu notei algumas diferenças no meu organismo. Só que até então não desconfiava que pudesse ser endometriose. E aí eu fiquei 1 ano tentando engravidar. E nesse 1 ano tentando engravidar, eu não conseguia. E após 1 ano eu voltei na ginecologista que eu passava na época e a gente foi fazer, assim, vários exames para ver se poderia ter alguma coisa. E eu pesquisava muito também, sozinha, pesquisava muito na internet. E os sintomas que eu estava apresentando sempre me apontavam endometriose. Eu troquei várias vezes também de médicos e aí um médico que eu encontrei, ele me passou um exame de ultrassom, só que um exame bem específico, que era um ultrassom com preparo intestinal, para a gente verificar se havia algum ponto, né, algum foco de endometriose. E nesse exame, ele teve uma desconfiança. Ele não conseguiu dizer ao certo que era realmente endometriose, mas ele desconfiou. Era um ponto pequeno no meu ovário esquerdo. E era onde eu tinha muitas dores. A minha menstruação descia, eu sentia bastante incômodo com a menstruação, mas assim, no segundo, terceiro dia, que já era para não estar sentindo mais nenhuma dor, era quando eu tinha a crise de endometriose. E eu sentia uma dor muito forte do lado esquerdo da pelve, que era justamente, mais tarde eu fui descobrir, que era, até chamam de endometrioma, né? Que é quando é a endometriose no ovário. Eliana. Depois de... Pode falar. Pode continuar, pode continuar. Depois de um ano ou 2 anos após essa ultrassom, eu fiz uma ressonância magnética também com preparo intestinal, e aí foi quando se confirmou que eu tinha alguns focos e que o foco principal era no ovário esquerdo. Aí se certificou de que era mesmo a endometriose e de que era principalmente no ovário esquerdo. Eu ia pegar um gancho nessa questão da dor que você falou, né? Porque você engravidou, hoje a sua filha tem 10 meses, né? E aqui eu soube que você teve um parto muito longo, de 15 horas. Tá aí a fotinha de você grávida, olha que foto linda. 15 horas de parto, mas a produção me contou que a dor da endometriose acaba sendo superior à dor do parto que, no seu caso, você sentiu, enfim, a experiência toda que você tem. Porque para toda mulher, se você perguntar para ela qual é a dor, que gracinha, gente, não tem nem como continuar se a gente não comentar essa fofura. A dor do parto é a pior dor que existe, mas você comentou que a dor que você sentia com a doença, com a endometriose, foi superior à dor do parto. É isso?
Exatamente. A minha filha, eu fiquei 15 horas em trabalho de parto, eu queria muito ter ela de parto normal, né? Uhum. Infelizmente não foi possível, no final das contas eu acabei precisando ir para uma cesárea, mas é exatamente isso. Se eu for comparar a dor que eu senti, as crises de endometriose que eu tinha com o trabalho de parto, nossa, sem dúvida, eu preferiria passar por um outro trabalho de parto. Porque o trabalho de parto ele tem outras coisas envolvidas, tem a ocitocina, né? A contração vem, mas ela vai embora, alivia. Então você não fica sentindo aquela dor o tempo inteiro, né? Agora a crise de endometriose ela é muito forte como o meu estava muito focado no meu ovário, então assim era uma dor do lado esquerdo muito forte. Era eu não sei nem explicar, mas era uma pontada, era muito forte. Chegou uma vez que eu passei mal na minha casa, eu estava sozinha, e eu passei mal na minha casa e desmaiei. Quando meu esposo chegou em casa, né, porque num lapso ali eu consegui ligar para ele, e ele chegou em casa e eu estava desmaiada na sala. Então era essa a situação, sabe? Era muito forte. Então, E, comparado à dor do parto, era bem mais forte. nossa, só de você falar que é pior que a dor do parto, eu já fiquei aqui, assim, tentando imaginar que dor é essa, você até desmaiou. E depois que você teve a sua filha, mudou alguma coisa? Você conseguiu um tratamento? Hoje tá bem essa situação para você? Então, todos os médicos que eu passava na época, né, especialistas em endometriose, eles não indicavam a cirurgia no meu caso, por Uhum. conta de ser no ovário, por causa da dificuldade que eu estava em engravidar, e dependendo da cirurgia, eu poderia perder parte desse ovário e, com isso, parte da minha reserva ovariana. Essa minha reserva, ela já não estava muito boa por conta da endometriose no ovário. Então, eu fui encaminhada para um especialista em reprodução, a minha gravidez ela foi através de fertilização in vitro, porque eu estava com uma reserva ovariana muito reduzida. Eu fiquei 4 anos tentando engravidar de forma natural. E aí a gente poderia ter ficado muito mais tempo, só que a idade também estava pesando. Então o médico me aconselhou a ir para o tratamento. Então no tratamento a gente conseguiria ter mais óvulos, né? E eu não tive assim muitos, mesmo com tudo isso eu tive 7 óvulos, mas já é uma vitória para quem tem endometriose no ovário esquerdo. E após o nascimento da minha filha, eu não tive mais crises, porque assim, eu ainda amamento ela, então a amamentação, ela acaba ajudando nesse quesito, a amamentação, ela posterga também essa questão da sua menstruação voltar, né? Então até hoje ainda a minha menstruação não voltou direito. E hoje em dia eu faço uso do DIU, justamente para eu não voltar a menstruar. Então, por enquanto, eu não optei pela cirurgia ainda. Os médicos falam que seria o ideal agora, né? Se fosse fazer uma cirurgia, fazer agora. Mas como eu não voltei a menstruar ainda, como essas crises ainda não retornaram, e com o DIU isso tem me ajudado, então eu optei por enquanto, não fazer a cirurgia, até porque minha filha é pequenininha, então eu optei por não operar por enquanto. Eliana, muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. Que bom que você está com a sua filhinha, amamentando, feliz, livre das dores, né? Com certeza Deus há de te iluminar o melhor momento para você resolver essa outra história. Mas o mais importante você tem, que é a sua filha. Parabéns e até qualquer hora. Obrigada. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, é o seguinte, o assunto tá bom demais. Você deve estar doido querendo saber um monte de coisa. O nosso telefone tá aí para você mandar as suas dúvidas. Mas o Entre Família tem que fazer uma pequena pausa. Então, respira e daqui a pouquinho o Entre Família volta para continuar esse assunto aqui no Março Amarelo, tá bom? Até já! Entre Família está de volta. Hoje, 1º de março, nós estamos aqui abordando o assunto da endometriose, lembrando essa campanha maravilhosa sobre o Março Amarelo, né? Que vem tratando sobre a endometriose, como a gente pode prevenir, como chegar no diagnóstico. A gente está com uma doutora maravilhosa, a doutora Alessandra, que é especialista nesse assunto. E agora a gente vai para um momento mais didático, para a gente descobrir aqui algumas coisas, se são mitos ou verdades. Para você que está acompanhando desde o começo, e se for como eu, tá assim, né?
abrindo os olhos para uma realidade que a gente ainda não conhecia. Então, o programa de hoje está surpreendentemente muito bom e eu convido você a continuar aqui com a gente, tá? Se você ligou a sua TV e vamos juntos, então, descobrir aqui, doutora Alessandra, alguns mitos ou verdades. Eu vou te falar a situação e aí você me fala e depois eu coloco aqui se é mito ou verdade. Combinado. Então, a primeira situação que eu tenho é: a endometriose pode virar câncer? Não, isso é mito, tá? Então, isso já vou colocar logo aqui para o pessoal de casa ver. Mas o que a gente fala em relação a isso é que, assim, se vocês forem pensar, o câncer é uma doença que afeta muito a qualidade de vida, o dia a dia das mulheres, né? Falando das mulheres de modo geral. Então, a endometriose, ela não é uma doença, ela não vai virar uma doença maligna, mas ela tem um comportamento que a gente fala que atrapalha a vida da mulher como se fosse um câncer, na verdade, no sentido de qualidade de vida, de sintomas intensos que atrapalham o dia a dia dessa mulher. E para quem estava acompanhando aqui o Entre Família, aquela história foi muito surpreendente que a gente mostrou aqui da Eliana, né? Ela comparar a dor da endometriose superior, na verdade, à dor do parto. Então dá para a gente imaginar o quanto isso realmente faz as mulheres sofrerem e muito. Foi interessante você falar, só para tornar mais claro, doutora, então a gente classifica a endometriose como uma doença, ela é uma doença. E você sabe que, só um parênteses aqui, a França deu o start inicial agora, caracterizando a endometriose como uma doença de saúde pública, de questão de saúde pública. Então, o governo francês agora, ele vai começar a cuidar dessas mulheres com endometriose para todas, porque hoje o que acontece? Só a França começou a fazer isso. Quem não tem um plano de saúde, quem não tem condições de fazer isso na rede particular, por exemplo... Não consegue pelo SUS? É muito difícil, né? Demora-se muito. E aí, aquele diagnóstico que poderia ter sido precoce vai atrasar ainda mais, prejudicando ainda mais a qualidade de vida. Então, que isso seja um start para muitas pessoas aí começarem a pensar e tornar a endometriose como uma doença de questão de saúde pública. Isso vai fazer muita diferença. Tratamento, prevenção, tudo isso. Vamos para a próxima situação aqui, doutora Alessandra. Endometriose sempre causa infertilidade? Não, é um mito, tá? Essa palavrinha sempre é muito forte para a gente usar. Hoje a gente sabe que 40% a 50% das mulheres que têm endometriose, elas vão precisar de uma ajuda no tratamento para engravidar. Principalmente por fertilização, por reprodução assistida, que foi o caso dessa paciente que acabou de dar o relato para a gente. Então, assim, muitas pacientes vão engravidar espontaneamente, às vezes nem sabem que tem endometriose, porque tem uma endometriose muito leve e vão engravidar espontaneamente, mas 40% a 50% vai precisar de uma ajuda, seja por reprodução assistida, seja por cirurgia, por alguma coisa vai precisar. Então, não é infertilidade, é uma dificuldade, mas não significa que aquela mulher é infértil. Não, ela vai, exatamente, ela pode ter uma dificuldade porque a endometriose, o ambiente endometriótico ali naquela pelve, faz com que tudo fique alterado. Por exemplo, a qualidade do óvulo não é a mesma de uma mulher que não tem endometriose. Então, a endometriose vai alterar essa qualidade e isso, consequentemente, vai dificultar uma ovulação adequada. Então, por isso que a gente precisa tacar nessas particularidades. Muito legal esclarecer isso aqui, porque era uma dúvida, inclusive, minha. Então, é um mito, viu, gente? A endometriose, ela não causa a infertilidade, tá bom? Eu acho que tem uma participação chegando aqui pra gente, que tem a ver com o que a gente está comentando aqui, doutora. É a Sueli Rodrigues. Sueli, boa tarde. Ela diz assim: tenho 44 anos e tive muita dor desde a primeira menstruação. A primeira, hein? Fiquei muito mal com 26 anos e era endometriose. Já era casada desde os 18 e nunca consegui ficar grávida. Nunca tive nenhum cuidado. Será que sempre tive? E aí ela pergunta se tem cura. Legal essa história. Provavelmente essa história já vem arrastada desde lá de trás. Então, assim, a partir da primeira menstruação é muito pouco para a gente falar. Mas, assim, à medida que ela vai evoluindo na adolescência, os sintomas vão ficando. Então, eu sempre falo que a gente tem que ter atenção para aquela dor, porque cólica, gente, todas vocês vão ter. A maioria tem. O que a gente tem que estar atento é para aquela cólica que não melhora. Sabe aquela cólica que você toma remédio, não melhora, aquela cólica que você fica deitada, aquela cólica que te incapacita, por exemplo, de ir trabalhar,
aquela menina que não consegue ir para a escola. Então, essa cólica é a cólica que a gente tem que ficar atento. Então, provavelmente, essa cólica, essa dor dela já está vindo há muito tempo. E aí, quando vai demorando para fazer o diagnóstico, a endometriose vai ficando mais complicada. Então, hoje é muito difícil a gente falar em cura para a endometriose. A gente consegue controlar ou clinicamente, mas assim, se a gente for pensar, uma chance maior de cura é a gente tirar todas as lesões que estão comprometendo ali. O que acontece algumas vezes é que ficam algumas lesões microscópicas. Então, a gente tem que estar sempre em acompanhamento dessas mulheres. Então, uma menina jovem, ela pode receber esse diagnóstico? Pode. A gente acha que tem alguma coisa de adolescente aqui, ó, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas desde a adolescência, a gente já tem que ligar o radar aqui para ver, porque quanto mais precoce eu conseguir fazer esse diagnóstico, mais sucesso eu vou ter no tratamento. Deixa eu aproveitar que você puxou o gancho para a gente já desmistificar isso aqui. Adolescentes não têm endometriose, então eu acho que não, é um mito, né? É um mito. Adolescente tem endometriose, sim. É lógico que nem como eu falei para vocês. Não vamos pegar uma menina de 12 anos que está começando a menstruar agora e já caracterizar ela como endometriose. Mas é o que eu falei, nós temos que ficar atentos aos sintomas. As pacientes, as mulheres, as adolescentes, elas dão um sinal. O problema é que a menina adolescente, ela demora 3 vezes mais para manifestar o sintoma dela, como queixa, do que uma mulher adulta. Por que isso, hein? Porque às vezes elas ficam tímidas, elas têm vergonha, elas acham que isso é normal porque a amiga tem. Então, tem um estudo recente que saiu falando exatamente sobre isso. As meninas, as adolescentes, elas demoram para se queixar. Então, isso pode ser uma coisa que demore para a gente fazer o diagnóstico. Mas existem lesões de endometriose grandes em meninas adolescentes. Então, a gente tem que ficar atento em relação à queixa. A queixa é fundamental. Nossa, muito importante você falar isso, doutora, porque às vezes, talvez até as mães tendem a achar assim, porque ela está começando a menstruar agora, está sentindo dor, vai se acostumar, né? Então já é importante ter essa alerta na cabeça. Eu acho que está chegando uma pergunta de uma mãe para a gente aqui, é da Fátima Albuquerque. Minha filha está tomando anticoncepcional e o ciclo menstrual dela é super irregular. Ela já precisou tirar uma trompa e eu gostaria de saber se pode atrapalhar quando ela resolver engravidar. Ela operou com 17 anos e agora vai fazer 29. Talvez, eu não sei qual foi a indicação para retirar a trompa, mas a gente sabe que existem 2 trompas, uma de cada lado do útero. Então, se retirou uma, a gente tem uma chance com a outra trompa de engravidar espontaneamente, sem problema nenhum. Só precisa saber se tem alguma patologia de base que pudesse estar causando isso, né? Então, por exemplo, uma endometriose, aí a gente tem que ver, porque daí a gente vai ver as chances reais de se engravidar espontaneamente ou não. Mas se foi, por exemplo, por um cisto na trompa, por uma gravidez na trompa, que às vezes é muito comum e precisa tirar a trompa, a outra trompa assume o comando e resolve. Que coisa, né? Já temos 2, né? Isso é muito legal. Vamos então à próxima situação aqui, doutora. O meio ambiente influencia? Essa eu achei interessante. Totalmente verdade. Verdade? Muita verdade. Hoje, cada vez mais, a gente está vendo assim, com a industrialização das coisas, muitos produtos químicos foram sendo desenvolvidos sem aquele controle de segurança adequado. Então, a gente tem muito poluente hoje, tá? Tem muito relacionado com a indústria petroquímica, com os resíduos de petroquímica, a fumaça dos carros, que é dioxina. Então, ela aumenta, sim, os riscos de endometriose, mas vejam bem, gente, eu não estou falando que toda fumaça, tudo isso vai causar. Isso aí aumenta o seu risco de desenvolver. Sabe aquele plástico que vocês têm em casa de guardar alimento e tudo mais? Ele é rico em bisfenol A. O bisfenol A é um componente do plástico que não pode ser aquecido. Então, assim, nunca aqueçam comida no micro-ondas, no plástico, na vasilhinha de plástico. Não deixa a vasilhinha de plástico no carro, no sol, porque o aquecimento faz liberar o bisfenol. Inclusive a água.
Isso, que às vezes a gente esquece que deixa no na carro. garrafinha. O que acontece? O bisfenol é uma substância que contém no plástico que, graças a Deus, agora eles tiraram da chupeta e da mamadeira, porque tinha nas chupetas e nas mamadeiras. E ela aumenta, sim, o risco de desenvolver endometriose. Então, não é que todo mundo que usa vasilhinha plástica, não é para vocês deixarem de usar vasilhinha plástica, mas é para vocês terem um cuidado. Uma outra coisa, a gente tem uma substância que estão nos sprays de cabelo, sabe aqueles polidores de unha de gel, alguns shampoos que são os fitalatos. E eles também são, além de eles estarem no plástico, eles estão nesses produtos de cosméticos. Então, a gente orienta cada vez mais a usar cosméticos sem fragrância, porque todos esses fatores, hoje isso está muito popularizado, né? Todo mundo fala em sustentabilidade. Então, vamos olhar para isso também, porque se a gente tomar esse cuidado, a gente consegue controlar algumas coisas que estão no nosso alcance, entendeu? Você falou sobre unha e produto para o cabelo, a mulherada se retorceu em casa, porque, tipo, e agora? Então, a gente tem que consumir o que eu preciso observar ali. A gente tem que aprender a ler rótulo, gente. Vocês têm que aprender a ler rótulo, porque no rótulo fala. Então, assim, os fitalatos, ele aparece ali, tudo. Então, você consegue. Gente, é o que eu tô falando de Falou novo. que tá escrito fitalato fora. Aí toma um cuidado maior. Então, assim, não é para usar em excesso. Mesma coisa assim, muita gente fala em torno da cafeína. Ah, não posso tomar café? Não. A gente sabe que uma quantidade exagerada de café pode aumentar o seu risco de endometriose. Então, o que eu oriento vocês a fazerem? Nunca nada em excesso. Dá uma olhada, veja se você consegue comprar um produto sem tanto. Hoje tem muita coisa evoluída nisso. Então, a vasilhinha de plástico, nunca esquentar no micro-ondas. Guarda sua comida lá, mas não esquenta. Então, assim, usar com critério que você consegue ter um controle melhor da situação. Muito bom, doutora, você pontuar. E a gente aqui na TV Novo Tempo, a gente trabalha muito com essa questão da saúde. Então, a gente já traz, assim, algumas orientações nesse sentido. E eu acho que você veio reforçar. A gente fala muito sobre ficar livre de algumas substâncias, né? Como a cafeína, por exemplo, né? Que a gente não faz uso. E a gente entende que isso vai impactar não só aqui no caso da endometriose, mas numa série de coisas. Inclusive, gente, sempre tem a revistinha aqui Fique Leve, tá? Ela fala exatamente isso que a doutora está comentando aqui. Então, é uma verdade isso daqui, e eu já vou comentar o próximo. Opa, deixa eu passar por aqui para eu ler. O próximo diz assim, ó, dores mais fortes no período da menstruação. É um mito ou é uma verdade? É uma super verdade. Super verdade. A gente já ouviu ali nas histórias. Falou bastante sobre isso. E esse talvez seja o principal sintoma das mulheres com endometriose. Existem outros sintomas, mas esse, sem sombra de dúvida, é o mais importante de queixa. E aquilo que eu falei para vocês. Atenção para a dor de vocês. Vocês são responsáveis pelo seu corpo, vocês são responsáveis por nos contar o que vocês estão sentindo. Então, eu sempre falo, de 0 a 10, quanto você está dando na sua dor? Sendo 0, quase nada de dor, e 10. A maioria dá 10, né, na dor. Então, com isso, a gente consegue também administrar e pensar, bom, é uma dor muito intensa. Então, aquela dor que não melhora com medicação, que te incapacita de fazer as suas coisas, que leva essa incapacidade, alguma coisa tem e vale a pena ir atrás. Muito obrigada, doutora. Eu não sei se dá para o nosso cinegrafista mostrar aqui a nossa dinâmica, para o pessoal de casa ver aqui tudo que a gente falou, né? E relembrar, tá vendo aí nas imagens, o que é mito, o que é verdade, para vocês decorarem, aprenderem. Foi excelente essa explicação da doutora Alessandra. A gente vai chegar ali na TV, você pode continuar aí, doutora, só chegar um pouquinho mais próximo, eu vou ficar aqui desse outro ladinho. E a gente vai ouvir o pessoal de casa, né? Eles estão falando aqui com as suas dúvidas, pode mandar a primeira. Nós temos aqui a participação da Josi, boa tarde, seja bem-vinda. Ela diz o seguinte, tenho hidrossalpinge, eu falei certo? Falou. Soube através de uma ressonância. As dores são horríveis no período menstrual, principalmente do lado direito inteiro, na região do abdômen, o lado direito, né, inteiro. Sinto que perco água depois da menstruação. Isso é algum tipo de endometriose? Estou na espera de um ginecologista há 2 meses, imagino que seja, né, pelo SUS. Será que vou precisar de cirurgia ou pode ser tratado com medicamentos? Então, vamos lá. A hidrossalpinge, na verdade, ela é um cisto na trompa, tá? Então, é um cistinho de água
na trompa. Então, a gente pode ter sangue na trompa, que chama hematossalpinge, mas nesse caso é um cistinho simples, com uma bolinha, pensa numa bexiguinha na trompa. A trompa é que nem uma carga de uma caneta fininha e ali tem um cistinho. Aquilo ali pode causar dor, isso pode causar dificuldade para engravidar, tá? Pode ser uma das causas de dor durante a menstruação? Pode. É muito pouco, não existe uma relação de hidrossalpinge que esteja relacionado com endometriose, seja uma causa ou consequência. O que pode ser uma coisa concomitante que esteja acontecendo ali, tá? E, às vezes, precisa fazer cirurgia, sim, dependendo do tamanho, dependendo do comprometimento. Medicamento é muito difícil sumir esse cistinho na trompa. E, às vezes, é só acompanhamento clínico ou, às vezes, precisa de cirurgia. Doutora Alessandra, ela comentou aqui o que dá uma angústia no coração da gente, né? Ela está esperando por um ginecologista há 2 meses. O que eu observo que quanto mais tempo ela espera, pior fica a situação dela. Não sei se você pode, de repente, orientar o pessoal de casa. Existe um atalho, uma situação que essa mulher que está precisando de um atendimento para uma saúde da mulher, ela possa fazer para ser atendida? O que a gente fala, o ideal é assim, se tiver muito incomodado, o principal canal é o pronto-socorro, onde ela consiga ir num serviço de emergência. Por quê? Porque aí, às vezes, o médico do serviço de emergência, independente de ser SUS ou privado, a gente consegue solicitar alguns exames. É lógico que talvez seja mais demorado, mas às vezes você consegue fazer alguns exames na urgência, dependendo da política de saúde de cada lugar. Mas o caminho, quando está com muita dor, é via pronto-socorro. Então tá aí a dica, viu, Josi? Quem sabe isso possa te ajudar a encurtar o seu caminho, tá? Vamos então para a próxima situação aqui. A Wanda Tavares, ela tá dizendo o seguinte: fiz histerectomia em 2012, mas eu nunca fiz reposição hormonal. É preciso? Bom, vamos lá, gente. Histerectomia, para quem não sabe, é a retirada do útero. Eu falo que o útero é somente um reservatório, tá? É o reservatório para menstruação e é o reservatório para uma gestação. O que faz você ter alteração hormonal são os seus ovários. Então, se você fez uma histerectomia sem retirada dos ovários, você não precisa fazer a reposição hormonal. Por quê? Porque os seus ovários estão funcionando e são eles que dão suporte hormonal para você. Então, o fato de tirar só o útero, normalmente, quando a paciente é jovem e a gente retira o útero, a gente procura o máximo preservar os ovários, justamente para que a gente não tenha que entrar com hormônio sem ser o que ela está produzindo naturalmente. Então, se não foi retirado o ovário, provavelmente é por isso que ela nunca fez a reposição. Muito bom, doutora. Vamos à nossa próxima participação, é da Márcia. Ela diz: fui ao médico com muitas dores na região da barriga. Estava na minha cabeça que talvez pudesse ser endometriose. Fiz o ultrassom e deu cisto no ovário direito. Tá. Então, o cisto no ovário direito pode ser simplesmente um cisto por conta do seu ciclo menstrual. Quando você vai ovular, todo mundo forma um cisto, que é o que vai romper para liberar o óvulo para você engravidar. Então, pode ser um cisto simples, então depende muito o tamanho do cisto. Para você fazer o diagnóstico de endometriose, eu não sei se vocês perceberam quando ela contou no início, esqueci o nome. Eliana? Eliana, ela fez um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, o que acontece? Um ultrassom simples talvez não faça diagnóstico de endometriose, a não ser que seja uma endometriose muito, assim, escancarada. Hoje, a gente precisa do exame específico, que é o ultrassom com preparo ou a ressonância com preparo. E muito mais que isso, é o médico que está realizando esse exame ser preparado para fazer esse tipo de exame. Por quê? Porque senão ele não vai enxergar o que a gente precisa. Então, assim, depende muito da característica. Um cisto de endometriose, o médico do ultrassom vai falar: olha, é um cisto com sugestivo de endometriose. Então, provavelmente é um cisto simples que não tem muito a ver com a endometriose. Provavelmente. Muito legal você esclarecer, embora nem todo mundo talvez tenha acesso a alguns especialistas e tal, mas só da pessoa saber, né, doutora, você vê que as perguntas das mulheres, elas já vêm com esse direcionamento, né? Ficou na cabeça que poderia ser endometriose. Exatamente. Uma tosse repentina, do nada, não sei de onde, mas eu vou aproveitar que está na hora do intervalo, vou chamar o intervalo entre família, volta já.
Muito bem, estamos de volta, agradecidos pela sua audiência, o seu carinho. Hoje é dia de consulta, fichinha dourada. Cris, olha, tua vida inteira aqui jamais tinha visto essa questão toda e ainda a doutora falando com a Suza ali, justamente dessa questão do estilo de vida. E a Suzane andou prometendo uma revista e ela prometeu, está aqui na minha mão. É a minha, não a sua, a revista Fique Leve. E outra, já vai pensando aí, ó, fique leve, porque é de graça, tá? A gente está presenteando você e apesar de ser de graça, essa revista tem um preço para ser produzida, porque ela trabalha aqui com profissionais da área justamente dessa integralidade, né? A nossa doutora falou muito bem dessa rede multidisciplinar e também de várias áreas. Já já a gente vai ter uma psicóloga, porque é uma questão integral. A doutora trabalha hoje com profissionais da área da saúde mental, tem tudo a ver, o ambiente. E aqui o seguinte, meu querido, eu estava falando com a doutora. Doutora, minha esposa, quando corre, né, a TPM não existe. Ela fica muito mais leve, né, a libido, tudo melhora essa mulher. Mano, vai correr. Agora ela está só falando, vai correr também, Cris. Por quê? A quantidade do sol, vitamina D3, que é quase um pré-hormônio, né, você tem aí. Tem a questão da água, a quantidade da água que você toma. E aqui vai ser um guia prático para você aprender essa questão física. E a questão psicológica, tem pessoas que têm um excesso de passado, estão, né, presas ao passado, passado é referência, ou excesso de futuro, né, ansiosa, essa geração miojo, até o WhatsApp está aqui. E a gente gosta disso. Por que funciona? Porque ela está atendendo uma dor da sociedade que não tem tempo mais para nada, e nem para se cuidar, para se colocar na agenda psicologicamente. E eu digo para você, por experiência do Cris aqui, a questão espiritual. Nessa triqueta aí, né, a importância da fé, não só a vivência, mas especialistas mostram o quanto a fé melhora em outros quesitos, a recuperação de pacientes. Então, ó, essa revista aqui vai te dar uma luz. E é bom que você vai pedir agora, vai para o correio, você não vai pagar nada. O carteiro nem vai entender que você está com um sorriso. Cadê o carteiro? Onde é que está essa revista? Calma, vamos ligar agora, tem uma turma para te atender aqui. É só preencher um cadastro. Cris, me manda esse telefone, tá aqui, ó. 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga agora. 12 é o DDD 21 27 31 21. Se desejar, você pode pedir assim, ó, quero a revista Fique Leve. Você manda uma mensagem pro WhatsApp que eu vou passar para você agora, que é o 12 9 8244 4449. Tá aqui, tira a foto da tela. Manda o neto ajudar aí. Essa mão, tá lambuzada de pipoca, tá comendo pipoquinha aqui, consultando, hein? Quem diria? DDD 12 98244 4449. Fechou? Vai pedir a revista? Peça agora, tá? Preenche os dados aí, a gente guarda direitinho. A Novo Tempo tem toda a lei de proteção de dados. Não tem surpresa nenhuma, não tem um negócio, vai pagar depois, não. Aqui é sinceridade, é na lata. Eu digo para você, peça essa revista agora, melhore a sua saúde, vamos embora. Porque várias pautas que a gente tem aqui, não é o Cris que está falando, é a doutora que estudou para isso, agora passou 4 meses lá nos Estados Unidos operando pelo um robô, rapaz. Só te dizer que profissional que está aqui hoje com a gente. Valeu, dona Maria. Vamos fazer o seguinte, falando em profissional, vou pegar agora aqui, dê um cantinho aí. Separa um pouquinho essa questão dessa almofada, essa minha, essa da Suzane, a doutora está ali. Agora tem mais uma doutora aqui com a gente. Verdade, vamos receber aqui a Roberta Crossley, psicóloga, e vamos falar justamente dessa questão, dessa triqueta aí do emocional. Você está brincando com o programa, a gente não ia ajudar você? Receber um diagnóstico, está apavorada agora? Calma, o psicólogo vai atender você. Roberta, muito boa tarde, querida. Acrescentando o nosso casting de profissionais aqui, obrigado por ter nos recebido com carinho. Boa tarde, tudo bem? Obrigada por me ter aqui. Roberta, a doutora falando aqui dessa rede multidisciplinar aqui, de vários profissionais, desse olhar agora, né, de um processo que acaba no outro, né, a qualidade quando a gente tem essa integralidade do ser, né? Falamos do exercício físico, da espiritualidade e o emocional. Muitas vezes você vem de uma família, quando o diagnóstico ele é recebido, né, de uma forma diferente, toma-se caminhos diferentes. A pessoa que consegue absorver, já está trabalhando a inteligência emocional, mas muitas vezes ela não tem. Como que algumas mulheres chegam até no seu consultório, ou a dica que você daria para alguém que recebe um diagnóstico não se apavorar, para inclusive não atrapalhar o próprio tratamento? Sim, tem uma frase de uma cientista americana que chama Jill Bolte Taylor, que escreveu um livro que chama A Cientista que Curou o Próprio Cérebro, que eu gosto muito, que diz assim: nós pensamos que somos seres que pensam e aprenderam a sentir.
mas nós somos seres que sentimos e aprenderam a pensar. Então, é muito importante trazer para esse diagnóstico, que muitas vezes é tardio, então ele é permeado de muitos sentimentos, um espaço para sentir o luto, para sentir a raiva, a frustração e às vezes até o alívio, porque enfim você tem uma resposta e tem um plano a trabalhar, né, de como prosseguir. Bacana aí uma palavra que você usou, que aqui no programa Por Conhecimento, ela foi, né, teve uma outra perspectiva, que é essa questão do luto, porque a gente vive microlutos, né? A criança quando passa para a adolescência e tal, e tem aquela questão da não aceitação, as fases do luto, né? E esse processo de cura, esse degradê até a pessoa chegar num contexto onde, nossa, tudo bem, eu estou com esse problema, tem tratamento, tem solução. E esses primeiros passos, doutora, o dia a dia, né? De primeiro aceitar, receber, tem aquela barganha com o diagnóstico, às vezes a doutora deve ter alguns problemas. Eu não estou, doutora, não estou. A senhora tem que olhar, vou ter que fazer o exame de novo. Existe esse luto, mas porém depois que ela passa dessas fases, tem o dia a dia onde ela absorve e ela começa a fazer, o emocional começa a fazer parte da cura também, né, Roberta? Muito, porque na verdade, da forma com que eu trabalho, não é o foco na lesão, né, o foco na doença em si. A gente precisa focar na parte da saúde. Então, quais as ferramentas que a gente pode mostrar para essa mulher que ela pode usar no dia a dia, implementando com facilidade, para que ela consiga elevar a qualidade de vida. E aí entram técnicas de mindfulness, de respiração, entender como gerenciar o estresse, a yoga, exercícios de assoalho pélvico, fazer um diário, né, manter um diário de como estão os sintomas, de como as coisas estão fluindo naquele dia. É muito importante, né, trabalhar nesse autoconhecimento e realmente aceitar essa nova realidade que se apresenta e focar de novo em como trazer qualidade de vida para essa mulher, porque dentro da minha experiência, um dos maiores empecilhos é de fato lidar com a dor em si, né, da endometriose. Doutor, eu achei outra palavra aí, né? Autoconhecimento. E muitas vezes elas não têm. Elas chegam aí no consultório, não, tá tudo bem, eu vim aqui porque minha filha falou e tal, porque a rede de apoio acaba notando alguns sinais que a própria pessoa não se dá conta por justamente não fazer mais essa leitura, não se colocar na agenda, então acaba tendo aquela vida agitada e não para se olhar no espelho da questão psicológica, da psique, né? E eu gostaria até que você falasse para alguém que está em casa falando, não, está tudo bem, a gente não quer assustar você, né? O conhecimento faz com que você tenha essa antecipação para você buscar essa inteligência emocional, essa resiliência, o processo de antifragilidade, de receber algo até ficar melhor depois disso, mas falta muito o conhecimento. Existem alguns sinais, doutora, que ela possa agora, opa, todo mundo está precisando de terapia, né? Mas às vezes alguns sinais mostram que você está precisando há muito tempo. Não é verdade, Roberta? Eu acredito que o trauma e a dor, eles têm uma grande sabedoria, porque são o nosso corpo se comunicando através de sintomas e de dores. Então a gente tem que buscar entender e autoconhecer-se, né, auto-observar-se, para saber provavelmente como é que começou isso, de onde que vem essa raiz. Eu acredito que o nosso corpo ele é muito perfeito para deixar algo acontecer que não tenha ligação nenhuma com processos que a gente está passando, né? Então, se essa mulher, né, está passando por uma situação que ela desenvolveu uma endometriose e a família, os amigos, a rede de apoio estão notando que ela tem uma grande oscilação de humor, que ela está demasiadamente ansiosa, depressiva, que mudou muito a normalidade dos comportamentos dela, porque na verdade todo mundo é diferente, né? Então é observar como que ela estava e como é que ela mudou. Os relacionamentos dela estão sendo impactados, o trabalho dela está sendo impactado, porque muitas vezes, né, isso que acontece, e aí é a hora de ver, opa, peraí, eu preciso buscar a ajuda de um time que me ajude a navegar essa endometriose, né?
Doutora, fantástico. Pena que o nosso tempo é curto aqui, teria muita coisa para a gente conversar. Parabéns, né? Esse microfone dourado. Não falei que a ficha hoje era dourada aqui? Olha o layout, doutora, toda aqui. Não, o negócio é cheio já deve ter canal no YouTube para ter essa... você, né? Não, tá chique. Doutora, toca aqui então, viu? Ó, obrigado. Dá um soquinho aqui. Vamos ver se já acerta. Pronto. Fica o convite para da próxima vez vir pessoalmente. E obrigado por tirar um tempo para a gente, tá bom? Ela está nos Estados Unidos? Trabalha fora. Então eu posso fazer uma matéria lá, posso passar umas 2 semanas, qualquer coisa. Já quer, né? Já quer. Tudo pela reportagem, tudo pela informação. Doutora Roberta, um grande abraço. Obrigado por atender o nosso chamado. E quando vir ao Brasil, a casa é aberta aqui na nossa Sala da Verdade, a nossa Sala da Informação, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Tchau, tchau. Muito bem, hein, doutora Roberta aqui. Passou aqui, que deu aquela geral na psique, falou tudo a ver, né, com o que a doutora comentou sobre essa rede multidisciplinar, onde umas pecinhas vão encaixando na outra, né, Suzane? Parece engraçado, mas eu sempre puxo um pouco a sardinha para as mulheres. Mas é porque o ser humano é complexo, certo? Certo. Mas existe uma complexidade maior no ser feminino. Ah, isso eu concordo. E realmente quando a gente... concordo. Mas, isso complexidade não se resume a uma coisa difícil de lidar, a complicação. Não. Complexidade é porque é um ser tão extraordinário, cheio de tantas nuances e coisas, etc. Então, ouvir esse cuidado, né, com a saúde emocional feminina é muito importante. Quem nos rodeiam, né, assim, os amigos, os maridos, né, realmente pode somar essa força, né, Cris? Porque brincadeiras à parte... É legal a gente saber que a gente precisa se cuidar, a gente está aqui na questão física e clínica, mas emocional mesmo. Não, mas brincadeiras à parte, o homem ganha muito quando entende a fisiologia da mulher, nos contratos, na questão, porque quando ele vê essa loucura hormonal que acontece, e ele tem uma leitura, porque falando de casal, né, você vê ali, quando você sabe dessas questões, eu acho que, se você vê, homens morrem mais cedo que as mulheres por falta de cuidado, né? E a gente tem tantas outras. E as mulheres têm essa questão ainda, sabe, que as pessoas estão buscando mais a saúde, o homem acorda um pouquinho. Então, acorda, se cuida e depois dá uma olhadinha do lado da fisiologia, porque eu acho que os casamentos fluem muito melhor quando você entende uma delícia, esse desenho. Eu não diria complexidade, mas essa beleza que foi desenhada a mulher, né? Uhum. E com esse pensamento incrível, filosófico de Cristiano Magalhães, nós agora vamos dar voz para você de casa, que está chegando, participando com a sua dúvida aqui. Rosângela Fonseca, boa tarde, Rô, seja bem-vinda. Ela diz, descobri, depois de perder uma gestação, que tenho endometriose aguda e silenciosa. Tenho 42 anos e nunca senti dores ou fluxo muito alto. Por que não sentir as dores, uma vez que é o principal sintoma? Obrigada. Boa pergunta. Então, Rosângela, o que a gente fala que a dor é o principal sintoma, mas ele não é o sintoma exclusivo. Então, a gente tem vários graus de endometriose. Tem a endometriose leve, que às vezes ninguém nem sabe, foi o que eu falei no começo, a paciente engravida nem sabe que teve endometriose e aquilo ali passa totalmente despercebido. Às vezes uma paciente faz a cesárea, por exemplo, você vai descobrir que ela tem endometriose na cesárea porque você está olhando a barriga. Se você fosse um parto normal, você nem ia saber que ela tinha esses focos de endometriose. Então, isso varia muito, até inclusive do seu limiar de dor, porque para mim um beliscão pode doer mais do que para você. Então, cada um tem a sua particularidade no sentido de limiar de dor. Então, isso é um fator também, mas provavelmente porque seu caso é uma endometriose leve e o abortamento pode ter sido consequência da endometriose que você tem. Por quê? Porque ele altera toda a qualidade do óvulo, a endometriose altera aquela camadinha do endométrio que vai receber esse embriãozinho, então existe uma chance maior de abortamento. Então, provavelmente, esse é um sintoma indireto que você acabou tendo e não único, exclusivamente, a dor. Então, doutora, eu posso hoje, com os meus 34 anos, nunca recebi esse diagnóstico, nunca tive menor sinal, mas de repente, daqui a 5 anos, eu ter desenvolvido uma endometriose? Pode.
Pode. É muito mais raro, tá? A gente percebe que já vem muito mais precoce isso. Mas pode, você não tem nada, tem paciente que tem 2 filhos e no 3º filho que vai descobrir que está com uma endometriose, por exemplo. Então, isso é muito mais difícil, mas pode acontecer também. Gente, olha, tem que estar sempre no médico, né? Tem gente que fala, eu vou no médico buscar doença. Não, meu querido. É você ter a prevenção, saber, ter essa leitura, inclusive, para quando ter a anamnésia com o doutor, com a doutora, falar um pouquinho de você para desenhar esse quadro quanto antes você souber melhor. Vamos fazer o seguinte, aproveitando essa ficha dourada, mais uma pergunta na tela. É a sua participação aqui na nossa tarde, de forma anônima e não tem problema algum. Quando evacuo no período menstrual, sinto muita dor. Pode ser endometriose? Pode. Esse é um dos sintomas, outro sintoma que a gente tem. Então, a gente tem dor para evacuar, dor para urinar, dificuldade para engravidar, dor, né, da cólica menstrual, dor na relação. Então, Dor na relação também. Dor na relação também. Então, provavelmente, esse sintoma de dor para evacuar, às vezes a mulher, ela tem um sangramento nas fezes quando ela está menstruada, e isso é um sinal de endometriose, o sangramento sair nas fezes, né? Então, isso é um sinal. A dor, aquela dor de pontada que vai em região, elas contam muito bem assim, é uma dor que eu sinto que vai uma pontada em direção ao ânus. Então, isso é uma coisa não única exclusivamente. Vejam bem, gente, toda vez eu falo para vocês, nem sempre, nem nunca são palavrinhas que a gente nunca usa, mas a gente tem que estar atento e investigar. Pode ser que essa dor não seja uma endometriose, seja só um reflexo ali do seu ciclo menstrual. Mas, na maioria das vezes, está, sim, relacionada à endometriose. E aí a gente tem que fazer um exame ginecológico adequado, porque a gente, às vezes, consegue sentir o nódulo entre a vagina e o ânus. No exame ginecológico, a gente consegue sentir. Ou a gente faz um exame de toque, ela refere o ponto doloroso. Porque é muito comum entre o útero e o ânus, entre o útero e o intestino, onde, pela força da gravidade, é onde vai cair mais a célula endometrial. Então, ali é a primeira região, atrás do útero, que tem íntimo contato com o intestino, é onde começam as lesões de endometriose. Por isso que elas começam a ter queixa para evacuar. Gente, é bem complexo. O que a gente está aprendendo aqui, né, Cris, é que, e como a gente sempre fala, né, o ser humano é um todo, que essa relação da endometriose, ela vai muito além útero, assim, né? Total. Eu já não sei se a gente comentou no ar ou foi nos bastidores, né? Tem pacientes, a doutora já até atendeu uma paciente que afetou o nervo ciático. Agora, veja, a pessoa de repente fica lá tempos e tempos tirando radiografias, fazendo outros exames de imagem, achando que é um problema na coluna para depois receber o diagnóstico que é uma endometriose no ciático. No nervo ciático. O paciente tinha muita dificuldade para caminhar, a paciente não conseguia sentar, ela chegou mancando no consultório e já tinha passado por infinitos ortopedistas, fazendo um monte de coisa, e aí a gente foi fazer o exame específico e viu, existe um exame, a ressonância consegue ver bem, mas existe um exame muito específico para ver a parte de nervo. Hein? Gente, fantástico. A gente precisa de informação. E o programa aqui tem, olha, tem um trato com você. Esse programa foi feito para você, então, portanto, aproveite, faça suas perguntas. É a nossa ficha dourada. A doutora vem aqui sempre, é uma aula. A gente vai fazer o seguinte, dá um tempo de tomar uma aguinha, mandar esse programa para a amiga agora, né? Conversar. Amiga, aquele ciático, aquela coisa toda. Dá uma olhadinha no programa, um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Eu até a gente falou junto. Não estava aqui perguntando para a doutora, atacando as perguntas aqui pela nossa curiosidade, porque não é toda hora que a doutora vem, então a nossa ficha também é dourada, né, Suzane? Nossa, a minha deve ser douradíssima, porque no intervalo eu tento absorver o máximo, assim, das minhas dúvidas mais técnicas e profundas para entender tanta complexidade. Mas eu vou dar voz para você de casa que está mandando a sua dúvida, que o importante é atender você, tá bom? Pode colocar aí, diretora, na tela, por gentileza. É a Luana participando. Seja bem-vinda, viu, Lu? No meu caso, quando eu sentia fortes dores durante a menstruação, o uso do anticoncepcional diminuiu totalmente as dores que eu sentia. A ausência de dor significa que não é uma endometriose?
Então, quando a gente usa o anticoncepcional acaba sendo uma das opções para tratamento clínico da endometriose. Então, vamos pensar, quando a gente tem endometriose, a gente tem 2 linhas de tratamento. Ou a gente vai fazer o tratamento clínico, ou a gente vai fazer o tratamento cirúrgico, ou a gente acaba até, às vezes, fazendo uma combinação dos dois. Quando eu falo de tratamento clínico, que é o uso de anticoncepcional, que é o uso do DIU hormonal, que é o uso de algumas injeções que usavam muito antigamente, a gente visa única e exclusivamente alívio de sintoma. Por isso que, assim, é difícil a gente falar se era uma endometriose ou não. Por quê? Porque o anticoncepcional tem a ação de aliviar o sintoma. E então, por isso que daí o exame de imagem acaba sendo bem complementar para a gente nesse sentido. Então, o fato de você tomar o anticoncepcional e melhorar a sua dor não exclui que você tenha endometriose. Você pode ter sim uma endometriose que está sendo tratada clinicamente com o uso do anticoncepcional e que vai melhorar o seu sintoma. Eu nunca posso esperar usar um tratamento clínico para diminuir lesão. Então, por exemplo, eu tenho uma lesão no intestino, eu vou usar o anticoncepcional e vai sumir essa lesão. Não, essa lesão não vai sumir, ela vai ficar estacionada, ela não vai progredir, mas a lesão vai continuar. O tratamento cirúrgico, que é a remoção dessa lesão, é que vai fazer com que ela saia por completo. Então, voltando à história, o anticoncepcional não exclui o fato de você usar, não fala que você melhorou a sua dor, não garante para mim que você tem ou não endometriose. Mas, a princípio, está controlada e a gente tem que fazer os exames complementares para poder acertar isso. Doutora, eu tenho até uma dúvida, até aproveitar aqui. 2 a 1. Não, porque uma pessoa que ela não está pensando em ter filhos agora, né? E ela tem, porém, o anticoncepcional está ali trabalhando para que os sintomas não apareçam. Sintoma não aparecendo, a pessoa diz, olha, não tenho nada. Mas quando ela tira o concepcional, no primeiro ano, gente, vem toda a dificuldade. Volta ou ela descobre, né? No caso ali, vou testar. Não existe hoje algo que a pessoa, ou ela tenha que trocar, tipo, olha, para saber que tem endometriose, você vai ter que fazer uma pausa. Seria aconselhado toda mulher fazer uma pausa no anticoncepcional para ver como o organismo reage, para então ter sintomas e descobrir isso. Seria isso, doutora? Mais ou menos. Assim, a ideia, se você tiver sem medicação, fica muito mais fácil de você fazer o diagnóstico. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei que o anticoncepcional ele não vai tirar a lesão por completo, se você tiver uma endometriose e que ela não seja uma endometriose muito inicial, lembra que eu falei que a endometriose inicial ela vem como pontinhos ali, às vezes nem a ressonância consegue identificar. Então, ela acaba sendo tratada meio que automático usando o anticoncepcional. Então, mesmo durante o uso do anticoncepcional, a gente não pode se acomodar e achar que a gente não tem nada, mas também a gente não pode achar que a gente tem tudo que você sente é endometriose, senão a gente vai ficar, vocês vão deixar o ginecologista de vocês de cabelo em pé, achando que vocês têm endometriose para tudo. Mas é isso, o ideal é a gente fazer uma investigação sem vocês estarem usando nenhuma medicação, que isso vai ser muito mais fidedigno para mim. Mas eu consigo também, na vigência da medicação, a gente fazer, desde que seja um exame bem feito, a gente consegue ter uma noção. Doutora, ao mesmo tempo que você fala, me esclarece bastante coisas. E surgem mais. Coisas. Então, 2 questões, assim, a lesão, ela precisa ser retirada em algum momento, ou eu posso viver com essa lesão, a pessoa pode viver o resto da vida com a lesão se não estiver incomodando? Pode, a pessoa pode, principalmente se a pessoa estiver assintomática, a gente pode, assim, por exemplo, não quer engravidar, já engravidou, já está com a prole constituída, ela não quer e ela tem uma lesão pequena, aquilo ali eu falo que nós vamos empurrar literalmente com a barriga, se ela está bem, se aquilo não está afetando a qualidade de vida. O problema é a dor. Exatamente. Então, aquela dor que não melhora, indico cirurgia para aquele tratamento clínico. A gente começa, normalmente, ninguém sai operando de imediato. Sim. Então, você avalia a paciente como um todo, cada uma tem a sua particularidade, não existe uma receita de bolo. Eu tenho que ver a idade da paciente, eu tenho que ver o desejo reprodutivo dela. E aí, nós vamos discutir juntos o que nós vamos fazer. Fiz o tratamento clínico, não adiantou? Eu tenho indicação de cirurgia. Outras questões que são fundamentais. A gente tem o intestino grosso e a gente tem o intestino fino. Existem casos de endometriose no intestino fino. Essa é um caso obrigatório que eu tenho que fazer cirurgia, independente de eu ter sintoma ou não. Por quê? A endometriose ela vem de fora para dentro sempre. Como o intestino fino ele é mais fininho,
a endometriose vai crescendo e vai obstruindo a luz do intestino, não vai passar essas fezes por ali. E aí eu vou virar uma emergência de obstrução intestinal. Endometriose de apêndice, eu sou obrigada a operar. Tá? Um cisto de endometriose ou endometrioma, que é o cisto de endometriose no ovário muito grande, tem pacientes com um cisto de endometriose de 7, 8 centímetros e que são muito sintomáticas, eu tenho que operar também. A endometriose do ureter, que é aquele canalzinho que traz a urina, tem o rim, e traz o canalzinho que traz a urina até a bexiga. Esse trajeto passa ali por baixo, perto do útero. Tem gente que tem um nódulo de endometriose em cima daquilo. Aí aquilo ali, a urina não vai escoar direito, vai dar uma dilatação no rim, tem paciente que perde rim. Então essa é uma indicação precisa que eu tenho, independente, mas normalmente a paciente tem sintoma. Mas independente de ter sintoma ou não, essas são algumas situações pontuais que eu tenho que partir para uma cirurgia antes de qualquer outra coisa. Muito bem. Doutora Alessandra, você é demais. Vamos ver quem está chegando aí de casa. Nosso programa está chegando ao fim. Eu acho que vai dar tempo dessa última, bem pontual, doutora. Conceição Neri está dizendo, qual a espessura máxima na endometriose na mulher idosa de 67 anos? Medida de 7,7 milímetros é normal? Eu acho que ela está falando do endométrio, né? Que é a camadinha de dentro do útero. O endométrio na mulher com menopausa que não está usando nenhum tipo de hormônio é até 5 milímetros, é o ideal que a gente faz. A paciente que está usando a terapia hormonal dá para chegar até uns 7 milímetros assim, de espessura desse endométrio. Tá? Eu acho que é por isso que ela tem 67 anos, não deve ser endometriose. Acho que ela deve estar falando da espessura da camadinha de dentro do útero. Que é a caminha que você explicou. Que é a caminha que a gente fala. Então, a mulher, uma mulher na menopausa é a atenção maior. Quando a gente pede um exame de ultrassom, eu não estou nem preocupada muito com miomas e às vezes que algumas podem ter. Eu me preocupo com essa camadinha de espessamento endometrial. Ela tem que ter uma espessura adequada para que a gente não precise investigar um pouco mais, para ver se não está formando um pólipo, que é uma carninha esponjosa, alguma coisa diferente aí dentro desse útero. Doutora, eu vou dizer uma coisa para você. Você tem muitas perguntas? Não fica triste não, mas acabou, tem que te dar essa notícia. A gente lida com a verdade. Doutora Alessandra, que aula sempre que você vem aqui. Que Deus continue te abençoando nessa... Não só no conhecimento, mas na humildade, porque a pessoa quando tem conhecimento, né, tem que aliar algumas coisas também. Sim. Essa pedagogia, né, com que você traz para a gente uma facilidade, esses anos de experiência. Volte sempre e nos presenteie sempre com essa sabedoria que você tem. É um prazer, viu, gente, a gente conversar sobre isso. Eu posso só deixar um recadinho? Claro! Eu quero que vocês, mulheres, comecem a cuidar um pouco mais de vocês, olhar um pouco mais, porque a gente assume tantas atividades, a gente cuida de filho, marido, casa, e a gente não olha para a gente. E comece a olhar o seu corpo, comece a conhecer o seu corpo para que você consiga identificar e traga uma coisa assim mais prática para o médico poder te ajudar nisso. E isso é muito importante para vocês, entendeu? Para que vocês tenham uma qualidade de vida, para que isso... E comecem a desmistificar aí fora de que os outros falam que dor é frescura. Mostrem para eles que vocês estão preocupadas com vocês e que isso está fazendo mal. Né? Não só no físico, mas no emocional. Procurem ajuda, porque tem muita gente disposta a ajudar vocês aí. Doutora, não preciso nem dizer mais nada, só te agradecer e dizer que o prazer foi incrível, né? Primeira vez de estar com você, essa sua fala resume tudo. Muito obrigada mais uma vez e a gente vai trazer essa doutora aqui mais vezes, viu? Vai. O contato dela no Instagram, aqui, as redes sociais, está passando para você tirar alguma dúvida, seguir ela lá também, tá bom? O nosso programa, né, Cris, chegando ao fim, dá vontade de pegar a doutora, carregar para casa, colocar no potinho, mas a gente tem que despedir de você de casa também, mas antes, o que tem? Vida e Saúde chegando aqui coladinho com a gente. E a nossa honra de falar todo dia, como o Cris sempre diz, a nossa vizinha mais querida, Teru Gouveia. Boa tarde. Boa tarde, Suzaene. Olha, a Vida e Saúde começa março com a campanha Março Azul Marinho, que é uma campanha de combate ao câncer coloretal. Então, a gente vai falar aqui sobre a doença, sobre sintomas, sobre tratamento, sobre mitos e verdades. Além disso, a gente tem aqui no programa hoje a oportunidade de fazer exercício físico com uma nova temporada do Desafio Cardio. Quero ver todo mundo suando o bigode aí. E para depois comer esse pudim de pão e morango. Olha isso, minha gente.
É para começar a tarde bem, feliz. Que é isso? Que é isso? Bom demais, hein? Programaço na tarde da TV Novo Tempo. Tá quentinho. Ai, vamos lá, vamos encarar. Eu vou fazer um sacrifício de poder provar. Vou fazer. Gente, mas ficou bonito, hein? Eu vi a Arlete começando o preparo e ficou lindo. Você vai passar aqui pelo corredor agora, na hora que você sair, você vai sentir o cheirinho também. Olha, essa receita é simples de tudo, mas é daquelas que, assim, arrebata o coração de todo mundo. Bom dia. Ai, Terô, como sempre, né? As receitas incríveis do Vídeo Saúde. Obrigada, viu? Até mais. Já. Muito bem, Suzaene. Para você que está aqui, não se arrependeu, né? Não se arrependeu de ter passado a tarde conosco. Você que chegou agora, calma, que o nosso programa Tem uma vai... novidade, não se despede, uma novidade muito importante, gigante, extraordinária. Fala que você tem direito de falar, vai. Gente, é o seguinte, nesse mês de março, cadê a minha colinha que estava aqui? A gente vai começar um quadro super legal, se chama Seu Direito. É um quadro onde você vai poder tirar suas dúvidas sobre esse lance de direito aí, de repente, pensão alimentícia, direito do idoso, todos esses assuntos. Sempre às quartas-feiras, né, diretora? Eu perdi a minha colinha. Sempre às quartas-feiras nós vamos estar aqui falando sobre seus direitos, envolvendo a temática família, que tem tudo a ver com o nosso programa Entre Família. Então, começa amanhã o primeiro episódio, tá? Sempre ao vivo. Tá sabendo disso? Bom demais, claro. Você com a gente ao aqui. vivaço, bom A demais. gente vai comandar esse quadro, E hein, amanhã, Cris? inclusive, vai ter, que eu estava falando sobre arrependimento, a gente vai falar sobre esse tema. Arrependimento. Lembra Quero nem sabe aquela frase, se arrependimento matasse, eu estava morto e tal. E é uma temática legal. A gente não falou aqui na revista sobre esse excesso de passado, quando o passado ele deixa de ser um retrovisor, ele começa a ficar no caminho. Mas a pergunta é, Cris, é melhor se arrepender do que fez ou do que não fez? Hã? Pensa pra você me responder amanhã. Sempre do que fez ou que não fez? Sempre do que fez. Será? Eu acho. Não sei. Gente, até amanhã, 12h30. Um beijo pra vocês. Tchau.